Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carboidratos, que são macromoléculas, né, extremamente importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, assim como as proteínas, né, os carboidratos exercem uma série de funções essenciais, tá? Então, a gente tem funções estruturais, funções energéticas, enfim, uma outra série de funções que são exercidas por esses macronutrientes, tá? Uma coisa que não cai tanto assim no vestibular, mas que eu acho importante de você pelo menos ter em mente, tá? É a questão da nomenclatura dos carboidratos. Então, os carboidratos, gente, a gente pode nomear, né, esse grupo através da terminação -ose. Então, a maioria dos carboidratos vão ter uma terminação -ose: glicose, sacarose, frutose, ribose, celulose, né? Então, a maioria dos carboidratos, eles têm essa terminação de -ose. Além disso, a gente também consegue nomear seguindo a própria regra, né, da química orgânica, que é através da contagem do número de carbonos e tudo mais. Além disso, gente, uma coisa muito importante é que os carboidratos, eles vão ter, né, presentes em suas estruturas, eles podem, né, ter dois grupos funcionais. Então, a gente pode ter a presença de um grupo funcional que é o aldeído, que é a estrutura, né, C-O-H na extremidade da molécula, e a gente também pode ter a presença do grupo funcional cetona, que é o C-O no meio da molécula. Quando um carboidrato tiver presente um aldeído na sua molécula, ele vai ser chamado, né, denominado de aldose. Quando a gente tiver a presença de uma cetona, esse carboidrato vai ser chamado de cetose, tá? Isso é bastante, assim, eu acho que no vestibular ele não é tão relevante, não é muito comum você ver perguntas, né, querendo saber sobre a nomenclatura, mas como eu falei, eu acho importante ter isso em mente, tá? Agora vem as coisas mais importantes das questões dos carboidratos, que são as classificações, tá? Os carboidratos, gente, eles podem ser divididos em monossacarídeos e polissacarídeos, tá? Claro que a gente tem aí a presença de disacarídeos, trissacarídeos, mas é mais importante você saber a diferença, tá? Então, os monossacarídeos, gente, eles são estruturas básicas. Então, por exemplo, no caso das proteínas, quais são as estruturas básicas? São os aminoácidos, né? Então, as proteínas, elas são formadas pela união de aminoácidos, que são essas estruturas básicas. No caso dos carboidratos, isso não é diferente. Então, a gente tem esses monossacarídeos, que são essas estruturas básicas, que é o caso, por exemplo, da glicose, da frutose, da ribose, da desoxirribose, que se vocês não estão recordados, são esses dois, né, tanto a ribose como a desoxirribose, são açúcares, né, que formam as estruturas presentes na molécula de DNA e de RNA, tá? Então, no caso do DNA, a gente tem a presença de uma desoxirribose, que apresenta um oxigênio a menos em sua molécula, e a gente tem no caso do RNA, a presença da ribose, que também é um açúcar de 5 carbonos. Então, a gente tem esses monossacarídeos que não deixam de ser carboidratos, eles continuam sendo os famosos açúcares, tá? Mas eles são essas estruturas básicas. E esses monossacarídeos, então, essas estruturas menores e menos complexas, elas vão se unir através de uma reação chamada de reação de condensação, porque você tem a liberação de uma molécula de água. Então, a gente tem a união, tá, desses monossacarídeos através dessa reação de condensação, formando moléculas maiores e mais complexas. Então, quando a gente tem a união de dois monossacarídeos, a gente vai ter a formação de um disacarídeo, que a gente pode unir dois monômeros iguais, como a gente também pode unir dois monômeros diferentes, que é o caso, por exemplo, de quando a gente une, né, tanto a glicose com a frutose, a gente tem a formação de uma sacarose. A sacarose é um disacarídeo. Tudo bem? E aí o que acontece? Esses monossacarídeos, então essas estruturas básicas, elas ainda assim podem se unir formando moléculas muito maiores e muito mais complexas, tá? Formando então os polissacarídeos. Esses polissacarídeos, eles podem ser formados, tá? Por monossacarídeos iguais, tá? Sendo denominados então de homopolissacarídeos, e eles também podem ser heteropolissacarídeos,
que são os polissacarídeos formados, tá? Pela união de diferentes tipos de monossacarídeos, tá? E uma coisa que é muito importante são os exemplos de polissacarídeos. Eu acho que isso é o que é mais cobrado nos vestibulares, tá? Seja o que são, né, os polissacarídeos, os exemplos e a sua principal função, tá? Então, como exemplo aí de polissacarídeo, a gente tem o amido, tá? O amido, gente, ele é uma reserva energética no caso dos vegetais, tá? Então, aí a gente já vê uma função energética exercida pelos carboidratos. A gente tem também o glicogênio, que é uma reserva energética de nós eucariontes, tá? A gente armazena a glicose através dessas moléculas de glicogênio, que são esses polissacarídeos, e eles são armazenados principalmente no nosso tecido muscular, tá? A gente também tem a celulose eu acho que é um dos exemplos mais comuns, né, e mais recorrentes, assim, a gente sempre tá ouvindo falar em celulose e tal, e a celulose, gente, ela é o que forma, tá, a parede celular dos vegetais, é exclusivo, tá, os vegetais, eles têm essa parede celular formada por celulose, por beta, né, essa celulose, gente, ela é formada pela união de várias beta-glicoses, tá, e é por isso que a gente, por exemplo, né, nós humanos, não conseguimos digerir a celulose, tá? Porque a gente não consegue reconhecer essa beta-glicose que forma esse polissacarídeo que é a celulose. E como eu falei, então, é a parede celular dos vegetais. E a gente também tem a quitina, tá? Que não confundam com queratina. A queratina é uma proteína, tá? Presente nas unhas e nos cabelos. E é diferente da quitina, tá? A quitina, gente, ela também, né, portanto, é um polissacarídeo que forma o exoesqueleto dos artrópodes, né, dando, então, realmente aquela carapaça, né, um pouquinho mais durinha, e também é a parede celular dos fungos. Isso não é tão comum, mas às vezes é bom saber, vai que aparece aí. Mas assim, gente, era basicamente isso que eu queria passar. Eu acho que isso é o que é mais importante dos carboidratos. Então não é um assunto difícil, é uma coisa que ela é simples assim, né? E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado bastante claro. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like. E é isso, gente, até a próxima!